aqui em Ribeirão Preto, no shopping Ribeirão, aqui é tecnologia que não acaba mais. Eu estou aqui ao lado do Guilherme Souza da WEGTEC e tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu passei aqui em frente a esse espaço, foi esse conceito aqui, ó, balanças controladoras. E o Guilherme vai explicar para a gente o que que é isso e o que que é aqui, vai dar uma geral em todos os equipamentos que a empresa está mostrando aqui durante o Congresso Brasileiro. Ô Guilherme, em primeiro lugar, muito bem-vindo aqui, tá? Ao Papo Prateleira. Fala uma coisa, rapaz, conceito esse, o que que é uma balança controladora? Bom, primeiro, muito obrigado pela presença aí. Falando em questão de balança controladora, o que é uma balança controladora? São sistemas de pesagem que trazem informação para o agro. Então, onde não tinha informação, hoje a gente consegue ter informação de produtividade. Então, a gente consegue instalar em sistemas embarcados, como distribuidores de fertilizante, carretas graneleiras, transbordo de cana, entre diversas outras aplicações para o mundo agro e fora dele também. Então, antigamente, a gente não tinha informação desses segmentos. Que tipo de informação, né? Informação de pesagem. Então, eu tenho controle de inventário, eu posso controlar meu inventário, eu posso controlar o meu consumo, eu posso ter um mapa de produtividade da minha colheita, por exemplo. Quando a gente instala em carretas graneleiras, por exemplo, a gente consegue ter um mapa de produtividade da minha região, eu sei qual área produziu mais do meu componente que eu estou colhendo, qual área produziu menos, e eu consigo traçar informações a partir disso. Então, esses sistemas, antigamente, eles não existiam, hoje a gente consegue instalar em sistemas como esses que eu comentei e a gente consegue realmente tomar decisão baseado em dados, baseado em informação. Rapaz, fala uma coisa, eu para mim sempre pensei em balança para dar um número, 20 quilos, 30 quilos, alguma coisa assim, o negócio mudou demais, foi para trás. A partir, tem um peso, mas esse peso na verdade carrega um monte de informação lá de onde veio aquilo que está sendo pesado e tudo mais, é isso? Exatamente, perfeito. Então a gente consegue cruzar informações hoje em dia, né? Então o peso seria parte da informação, aí depois da informação do peso a gente tem a tomada de decisão. E isso cada vez mais rápido, então a gente tem velocidade de tomada de decisão em tempo real praticamente. Tá bom. Rapaz, na verdade o que você está falando, você me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? Você está falando que, na verdade, por exemplo, está sendo embarcado uma carga de fertilizante num caminhão, ou então está sendo embarcado um grão mesmo, alguma coisa assim. O cara, o produtor rural, ele já está tendo informação a respeito daquela área onde foi plantada, várias informações, só com o ato de se pesar esse caminhão, é isso? É isso, perfeito, perfeito. Então a gente cruza informações. Eu tenho informação do peso, por exemplo, com a georreferenciação daquela área que foi colhida. Com essas duas informações eu tenho a minha produtividade daquele ponto específico. Desculpa te cortar, mas aí o cara pode, inclusive, por exemplo, opa, essa área aqui está me dando menos. Está com algum problema, eu vou ver o que que tem lá. Se é o solo, o que que aconteceu. Perfeito, é exatamente isso aí, exatamente isso aí. Eu posso comparar, por exemplo, híbridos, então tipos diferentes de cultura, eu posso comparar de uma região com outra região, qual foi a produtividade daquela região, e aí, de novo, eu tenho tomada de decisão. Maravilha, rapaz. Eu queria que você desse uma geral aqui nas tecnologias aqui da WAICTEC que vocês estão mostrando aqui em Ribeirão Preto, aqui no Congresso aí brasileiro de Agricultura de Precisão. Boa, perfeito. Então aqui a gente tem os sistemas de pesagem, que a gente comentou, são sistemas de pesagem para aplicações embarcadas. Aqui a gente tem um exemplo de célula de carga e ali a gente tem a eletrônica dessa célula de carga. Dependendo da aplicação, esses equipamentos eles mudam, né? Aqui na minha lateral esquerda e na minha lateral direita, nós temos os analisadores nutricionais NIR, que seriam os equivalentes ou complementares à análise laboratorial. A diferença é que eu consigo analisar os materiais como grão de milho, grão de soja, grãos em geral. Os grãozinhos, viu, Douglas? Está aqui, ó. Aqui a gente tem a soja, um pouquinho, ali um pouquinho do milho. Isso. Além dos grãos, a gente consegue analisar forragem, a gente consegue analisar silagem, tudo isso analisando o material como de fato ele é. Então eu não preciso manipular essa amostra, Perfeito. não preciso preparar essa amostra, eu consigo analisar ela em natura, como a gente chama. E aí em diferentes momentos da minha fazenda. Então na colheita a gente consegue analisar instalando um sistema como esse aqui da esquerda, o Evonir, instalando na colhedora de cana, de grãos, de forragem. Se eu quiser analisar direto na minha fazenda, a gente tem as versões portáteis dos analisadores nutricionais
nutricionais, como esse aqui que está na minha direita. Então eu coleto uma amostra, coloco essa amostra dentro de uma caixa de amostra dentro do equipamento, reproduzo essa análise, em questões de segundos eu já tenho informação de matéria seca, amido, proteína, fibra, gordura e aí outros parâmetros nutricionais dependendo do material que a gente está analisando. Que antigamente o produtor só vinha saber quando o grão dele chegava até o lugar que ele entregava, né? Perfeito. Então, qual que é a diferença aqui? A gente não enxerga mais o passado. Quando eu mando para o laboratório, demora pelo menos 2 semanas para eu ter a resposta nutricional daquela amostra que eu mandei. Hoje em dia a gente tem de novo tomada de decisão em tempo real, porque eu tenho informação em tempo real. Eu não preciso preparar a amostra, eu simplesmente reproduzo essa análise, coleto a amostra, reproduzo essa análise no equipamento. Então eu tenho informação em tempo real. Que maravilha. Ô, Guilherme, fala uma coisa para mim, rapaz. Dá uma desenhada da historinha da WakeTech, né? E essa é uma parceria, né, que ele estava explicando para mim antes da gente começar a gravar, com uma empresa italiana que está grafada aqui no stand deles. Perfeito. A WakeTech, ela existe há mais de 23 anos, a gente está há mais de 23 anos no mercado de pesagem. Em 2020, a gente assumiu a representação da Dinâmica Generale, que é essa empresa italiana, que também desenvolve sistemas de pesagem e tem também a divisão NIR, que é esses equipamentos que a gente está apresentando aqui. Em 2020, a gente fechou essa parceria, então nós somos representantes deles aqui no Brasil. E há uns 2 anos atrás, a Dinâmica comprou uma participação também da WakeTech aqui no Brasil. E daí surgiu a WakeTech Agro. E hoje nós somos sócios da Dinâmica aqui no Brasil. Maravilha. E fala quantos anos de empresa? A WakeTech mais de 23 anos, a Dinâmica mais de 30. Não, você trabalhando na empresa. Eu estou há mais de 14 anos. Ei, rapaz, há mais de 14 anos é o seguinte, ó, não dá outra, viu? Ele trabalha um pouco e todo dia vai para, sabe para onde? Percorre todas as praias daquela ilha maravilhosa de Florianópolis. Ele que é um homem que mora lá nessa capital que eu conheço muito bem. Já andei em todas as praias dessa ilha e é uma cidade deliciosa. Qual é a sua formação? Eu sou formado em automação industrial. E onde você fez e onde você nasceu? Eu nasci em Florianópolis mesmo, sou nativo da ilha e eu me formei... Manezinho, famoso Manezinho. E eu me formei no Senai. E você tem uma história, a família tem alguma história no agro ou nenhum? Não tem. Eu que estou desbravando esse mundo aí. Rapaz, fala uma coisa para a gente encerrar aqui, né? Nós estamos aqui acompanhando esses 3 dias aqui do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital. Rapaz, onde é que a gente vai parar, hein? Com tanta tecnologia, com tanto equipamento e com tanto dado a favor do cara que está lá na fazenda. Na sua opinião, você como um profissional que está no meio. A gente tem notado uma grande mudança aí, uma migração para a tecnologia mesmo. Então o que a gente tem reparado no mundo agro é que cada vez se tornam mais fortes e crescem aqueles produtores que realmente são voltados para os dados, né? Então o que a gente costuma falar é que a era do achismo aí ficou no passado. Então, aquele produtor que ele fazia a mesma coisa há 30 anos atrás, esse mundo aí está deixando de existir. Então, se a gente quer dar o próximo passo, a gente precisa trazer tecnologia, a gente precisa trazer informação de diferentes pontos de contato da fazenda, da cadeia produtiva do agro em geral. Perfeito. Na verdade, acho que você está falando é que é o Buquerque que falou para mim, na gravação, o presidente da associação, que são esses dados que vão ter como consequência a tomada de decisão e a gestão do produtor rural, né? Perfeito, é exatamente isso aí. A gente acredita muito nisso também. Maravilha, obrigado, sucesso aí para você. Aí manda um abraço para aquele lugar maravilhoso. Eu preciso voltar lá, que eu adoro aquilo lá. Valeu, obrigado. A gente que agradece aí. Maravilha, ó, Super Guilherme Souza, homem falando a respeito. Gente, vocês veem que o negócio muda em uma velocidade impressionante, como o Guilherme aqui ressaltou, viu, gente? Dado a gente só consegue quando investe em tecnologia. E a gente só consegue fazer gestão correta quando a gente tem dados. Quando a gente toma uma decisão olhando para coisas que você tem certeza que estão acontecendo aí na sua fazenda.